Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui para mais um dia, né? Mais um dia de leitura da palavra do Senhor. Nosso compromisso diário. E nós vamos continuar hoje a partir do capítulo 46 de Gênesis. Vamos ler 46, 47, 48. E tá muito legal, né? A gente tá vendo a história de José e seus irmãos. Ele já se apresentou para os seus irmãos novamente e já pediu para trazer seu pai. Então nós vamos continuar vendo o que Deus está fazendo com José, o que Deus fez na vida de José, na verdade, né? Então vamos lá. Jacó e toda a sua família descem ao Egito. E partiu Israel com tudo que tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus meninos, e suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram o seu gado, a sua fazenda, que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua semente com ele. E os seus filhos e os filhos dos seus filhos com ele, as suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua semente levou consigo ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos, Ruben, o primogênito de Jacó. Os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Erzon e Carmi. E os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Judá: e Onã, Selá, Perez e Zerá. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. E os filhos de Perez foram Esrom, Amu. E os filhos de Sacá: Tolá, Puva e Jó e Sirrom. E os filhos de Zebulon: Sered, Elon e Jaleel. Estes são os filhos de Lia, que deu a Jacó em Padã-Arã, com Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. E os filhos de Gade: Gifion, Iage, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. E os filhos de Aser: Imná, Isvá, Isvi, Berias, Será, a irmã deles, e os filhos de Berias: Eber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, que Labão deu a sua filha Lia, e que Jacó deu a... Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia, e que deu a Jacó essas 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram de José na terra do Egito Manassés e Efraim, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim: Belá, Bequer e Asbel, Gerá, Naamã, Ei e Ros, Mupim, Upim e Arde. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. Filho de Dan, Uzim, e os filhos de Naphtali: Jazeel, Juni, Gezer e Silém. Estes são os filhos de Bilo, qual Labão deu a sua filha Raquel, e que deu estes a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que desceram dele, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. E os filhos de José, que lhes nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó, que vieram do Egito, foram 70. E Jacó enviou Judá diante da sua face a José para encaminhar a Gósen. E chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro, subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. E mostrando-se a ele, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o pescoço longo tempo. Israel disse a José: Morreu agora, pois já tenho visto teu rosto, e que ainda vives. Depois disse José aos seus irmãos e à casa de seu pai: Eu subirei e anunciarei a Faraó, e lhes direi: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os varões são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas e as suas vacas e tudo o que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser qual o vosso negócio, então direis: Teus servos foram homens de gado, desde a mocidade até agora.
tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelha é abominação para os egípcios. José anuncia a Faraó a chegada de seu pai. 47. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: Meu pai e meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, tudo que tem, chegaram à terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte dos seus irmãos, a saber, 5 varões, e pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelha, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamo-nos que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante da tua face. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens valentes, o porás por maiorais do gado, sobre o que eu tenho. Trouxe José a Jacó seu pai, pôs diante de Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos teus anos de vida? E Jacó disse a Faraó: O dia dos anos da minha peregrinação são 130 anos. E poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. E não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu de diante da face de Faraó. E José fez habitar seu pai e seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou a pão seu pai e seus irmãos, e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: Dai o vosso gado, e eu vos darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram-se o seu gado a José, e José deu-lhe pão em troca de cavalos, de ovelhas, das vacas e dos jumentos. E o sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabando aquele ano, vieram a ele o segundo ano e disseram: Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, e meu senhor possui os animais. Nenhuma outra coisa nos ficou diante da face do meu senhor, senão o vosso corpo e a nossa terra. Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fez-os passar a cidade de uma a outra extremidade do Egito, até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção, que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Eis que hoje vos tenho comprado, a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas darei o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos meninos. E disseram: A vida nos tem dado, achemos graça aos olhos do meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, pôs isto por estatuto até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão, e frutificaram e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos.
Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou José seu filho e disse-lhe: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: Farei conforme a tua palavra. E disse ele: Jura-me. E ele jurou. E Israel inclinou-se sobre a cabeça na cama. Jacó adoece. E aconteceu depois dessas coisas que disseram a José: Eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E um deu parte a Jacó e disse: Eis que José, teu filho, vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente, depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que tens nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito. São meus, Efraim e Manassés, serão meus como Ruben e Simeão. Mas a tua geração que gerarás depois deles será tua. Segundo o nome de seus irmãos serão chamados a tua herança. Vindo, pois, eu de Padã, morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho, quando ainda ficava um pequeno espaço de terra para vir a Efrata. E eu a sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes? E José disse a seu pai: Estes são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: Peço-me, tragam-me aqui para eu vos abençoar. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, já não podia ver bem. E fê-los chegar, e ele os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou dos seus joelhos e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita e à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a eles. Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda na cabeça de Manassés, dirigindo-se às suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou José e disse: O Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus em que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e sejam chamados neles o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor sobre a cabeça de Efraim e a cabeça de Manassés. E José disse ao seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande, contudo seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu tenho dado a ti um pedaço da terra, mais que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco das mãos dos amorreus. Amém? Terminamos aqui mais esses 3 capítulos, 46, 47 e 48. Amanhã nós vamos continuar. Ore ao Senhor agora, agradeça ao Senhor, peça para que o Senhor continue falando com você durante este dia. Um grande beijo e até amanhã.